nossa ocupação. Então, assim, agora falando, eu acho que não é por aí que resolve as coisas. Porém, eu quero mandar um recado aqui, aproveitando que as funcionárias aí. Fala pro seu patrão, o patrão de vocês, então eles não vão sair de lá não, viu, gente? Ninguém vai sair, as 3 ocupações estão dispostas a negociar. Gravando aqui o Frei Gilvander. Assembleia, audiência pública na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, dia 17 de outubro de 2013. Ele, assim, colocando coisas, assim, dando força e etc, ligando pro governador dar um jeito de tirar dele. Não tem moral para tirar a gente de lá, porque ele é municipal. E ao Estado e à União, ele jamais chegará. Truculento, do jeito que ele não vai chegar a lugar nenhum. Pode mandar um recado pro padrão de vocês, nós vamos sair de lá não e pronto, viu, gente? Não tem mais nada para falar. Essa é Elielma, da ocupação Vitória. Elielma, fala quantas famílias tem lá. Só ressaltando aqui, a ocupação Vitória tem 4.539 famílias, viu? Gravando aqui é o Frei Gilvander. Vai falar agora o advogado Joviano Maia das Brigadas Populares. Companheiras. Bom, meu nome é Joviano, sou das Brigadas. Queria cumprimentar a todos, pessoal da mesa aqui. Bom, queria também cumprimentar especialmente uma grande amiga e acho que, enfim, tem um papel fundamental nesse processo de organização das ocupações, a companheira Júlia, do NLPM, que está ali atrás. A Júlia, a Dota, o Joaquim, do NLPM, que acho que inclusive tinha muito mais moral para estar aqui no meu lugar. Bom, primeira coisa a se dizer, na reportagem que saiu do Estado de Minas, o prefeito fala, né, do Zilá Expósito. De ontem, né? A reportagem de ontem, onde mora a Zoca. O Zilá Expósito, que inclusive, graças à Defensoria Pública, foi suspenso, né, o despejo lá, né, Zoca? A prefeitura chegou lá num dia, começou a demolir as casas sem mandado judicial e se encontra suspenso pelo judiciário, mas na verdade é porque o prefeito fez uma confusão. Nós estamos tratando de um prefeito que sequer conhece a cidade, que sequer sabe de qual conflito está falando. E acho que o Zilá Expósito é um bom exemplo, talvez o melhor exemplo que nós temos em Belo Horizonte hoje, no período recente, de que o despejo não é a solução, de que o despejo só agrava o problema. Quando a prefeitura foi demolir as casas, nós tivemos que entrar dentro dos barracos para não demolir tudo, para falar assim, ó, se tiver para demolir, vai ter que demolir em cima da gente. Eram 30 e poucas famílias, né, Zó? Era uma questão simples, né? 30 barracos já feitos. 30 barracos já feitos, mas era pouco mais de 30 famílias. E aí a brava Defensoria Pública ajuizou no mesmo dia uma ação cautelar e conseguiu suspender aquela ilegalidade. E hoje lá são quantas famílias, ó? 150. Mais de 150 famílias. Então, se tivesse aberto um canal de negociação, de diálogo, quando tinha nem 40 famílias, né, costurado uma saída justa, negociada com essas famílias, se hoje, né, chegar no final do processo e o judiciário determinar para sair, o buraco é muito mais embaixo, né? E nos preocupa muito quando o próprio prefeito pede o despejo, sobretudo de uma área, em se tratando da Rosa Leão, que está num acordo transcrito em ata de que o despejo vai ser suspenso. Então eu começo a pensar de que não estou falando de um prefeito, estou falando de um moleque.
acredito. A Cristina que está aqui, né? Que eu até me solidarizo com ela. E com os outros técnicos que estão aqui, estavam lá na reunião, viram, constou em ata, que ia pedir a suspensão do despejo, e agora esse ordinário pega e fala que vai despejar? Só pode ser um moleque. Então, queria dizer que representa uma clara quebra de acordo, né? E que a gente espera que essa posição seja revista. É sempre assim nas audiências públicas, né? Mandam os técnicos da URBEL, que às vezes são até bem intencionados, mas que não tem poder de decisão nenhum, né? Com todo respeito às pessoas que vieram aqui. E as pessoas que decidem que poderiam tomar alguma iniciativa para reverter esse cenário dramático que essas famílias estão vivendo, não vêm, não comparecem. A exemplo do Coronel Bicardo, né, o presidente da URBEL. Então, nós estamos falando de uma área, né, todo mundo sabe que foi anunciada como uma área destinada para fins de uma operação urbana consorciada, que é uma parceria público-privada. A princípio, seria para empreendimentos de alto padrão, de luxo, vai ser o maior projeto imobiliário desse país, previsto para 75 mil unidades. Mas sabe o que aconteceu? Os promotores do mercado imobiliário pensaram assim, olha, como é que nós vamos construir condomínios de luxo, com Tupi do lado, com Ribeiro de Abreu, com Lajedo, esse povo feio, pobre, e desistiram do empreendimento de alto padrão de luxo. E aí é como se pularam o Isidoro e agora estão construindo os condomínios no vetor norte ainda, só que mais para frente. E aí a prefeitura anunciou então que lá no Isidoro vai ser habitação de interesse social, ou seja, construção para moradia destinada para famílias com renda até 3 salários mínimos e dentro dos critérios do Minha Casa Minha Vida até 10 salários mínimos, ou seja, casa para pobre. Mas então que incoerência, por que nós vamos despejar os pobres se nós estamos falando que vai construir casa para pobre? É muita incoerência. Já que vai construir casa para pobre, então basta deixar os pobres que já estão lá. Então a prefeitura tem anunciado agora que vai construir lá no Isidoro habitação de interesse social via Minha Casa Minha Vida. Então, e anunciou também o programa Morar BH, que pra gente que está nessa luta aí já há algum tempo, ou a prefeitura está agindo de má fé, ou está chamando a gente de otário, ou as duas coisas, que é o mais provável, né? Pra vocês terem uma ideia, a URBEL, em toda a sua existência, construiu a política habitacional do município, né, não necessariamente via URBEL, construiu, né, de 94 para cá, cerca de 16 mil unidades, pensando no déficit quantitativo. E aí o prefeito anuncia que vai construir 80 mil agora. Eu falo assim, gente, não é possível. A gente deve ter muito cara de bobo, né, assim, muito cara de otário, né? E sem contar que na nossa posição, para resolver a questão habitacional, não precisa construir uma unidade, sequer. A nossa defesa da política habitacional passa pela aplicação dos instrumentos do Estatuto das Cidades, passa pela desapropriação dos imóveis ociosos, passa pela aplicação dos instrumentos como IPTU progressivo, edificação compulsória, o estabelecimento de leis rígidas. Minha Casa Minha Vida é para beneficiar a construtora, não é para beneficiar a pobre. É política econômica, não é política habitacional. E quando o prefeito fala que vai construir
construir 80 mil unidades, num período tão curto, está chamando o povo de otário. Está chamando o povo de otário. Então, assim, não quero delongar muito. O que eu quero frisar aqui é a importância, né, dessas comunidades estarem unidas. A Charlene falou assim, se tiver despejo, vai ter uma guerra, né? Eu acho que nós não precisamos esperar o despejo para declarar essa guerra, não. Passou da hora dessas ocupações estarem nas ruas. Passou da hora. Não tem que esperar o despejo, não. Não precisamos esperar o despejo. Aliás, é mostrando a nossa força nas ruas que nós vamos evitar o despejo. O companheiro Pedro das Brigadas estava na Assembleia lá ontem à noite e me falou a quantidade de pessoas que estavam na Assembleia. Então vocês estão de parabéns, continuar essas reuniões, fazer muita reunião, porque ninguém entrou numa ocupação dessa achando que ia ser fácil, ainda mais numa área como essa. Então fazer muita reunião, se organizar, produzir nessa terra, conquistar apoio, fazer um projeto urbanístico. Tá aqui a Laís lá da arquitetura, outros estudantes que estão acompanhando, pessoal da Assembleia Popular Horizontal, fazer um projeto urbanístico para a gente morar com dignidade, expurgar os oportunistas que estão no nosso meio, que a gente sabe que tem, em todos os lugares, começando por essa Câmara aqui, tem em todos os lugares. Então tirar do nosso meio, se organizar e ir para a rua, antes do despejo, tá? Antes do despejo, para mostrar a força. E buscar costurar a negociação também com o governo estadual. Pressionar o governo estadual e o governo federal. Porque nós estamos falando de uma área que é limítrofe de vários municípios, limítrofe, né, que é do encontro de vários municípios, uma área delicada e que queremos também que o governo estadual coloque o seu na reta. Porque não tem política habitacional no âmbito estadual, não existe. Né? Não existe política habitacional no âmbito estadual. E no âmbito do município, essa decadência, essa política frajuta, que só trabalha com déficit qualitativo, só com reassentamento de quem a própria prefeitura está tirando das vilas e favelas e das desapropriações que está fazendo. Então, nós exigimos que a prefeitura tenha uma postura serena, uma postura madura e que cumpra com o acordo que estabeleceu com essas comunidades. Partindo do pressuposto de que é o diálogo a melhor saída, aliás, a única saída, de que o despejo não é a solução. A maior prova disso são as ocupações que nós estamos construindo aí desde 2005, 2006. Se na primeira ocupação Caracol que nós construímos, que era com 10 famílias, tivesse oxigenado a política habitacional, tivesse se aberto para o diálogo, para a construção de uma outra política habitacional, a gente não teria tido depois a Camilo Torres, a irmã Dorothy, a Dandara, depois veio o MLB com a Indiana Silva, as ocupações espontâneas surgiram no Isidoro, agora mais uma ocupação em Contagem, agora em Caiová, agora ocupação William Rosa, enfim, todas essas ocupações talvez nem tenham acontecido se tivesse entendido que o movimento social é para construir política habitacional séria, que dá conta do gargalo que é a falta de moradia nesse país. Vida longa às ocupações do Isidoro. Gravando aqui é o Frei Gilvander Luiz Moreira, audiência pública na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Obrigado, Gilvander.